Então tudo começou em 2005, tive assim cancro da mama, um cancro da mama que foi tratado rapidamente, em 15 dias fui operada e depois da operação não se falou mais do cancro, porque para mim era a história antiga. Vivi completamente à vontade e livre de cancro durante 9 anos. As minhas filhas não souberam que eu tinha tido cancro, porque simplesmente não havia necessidade de dizer às meninas que eu tinha cancro ou que estava doente, porque elas eram pequeninas, não iam perceber, nem sabiam o que era cancro, e como também não fiz quimioterapia, não se via no aspecto exterior. Por isso, foi uma doença que eu tive, tratei e seguiu-se, prontos. Quando eu tive assim cancro, em 2005, quando me aconteceu, claro que fiquei também, como toda a gente fica, muito abalada, mas a primeira coisa que eu pensei para mim foi, ainda bem que me aconteceu a mim e não à minha família e não às minhas filhas, porque eu acho que é muito mais fácil gerir um cancro quando ele está em nós do que gerir um cancro quando está numa pessoa, num familiar, pior ainda, num filho. Então eu levantei as mãos ao céu e eu disse assim, obrigado Deus por me ter assim dado um cancro a mim, porque isto é muito importante. Porquê? Porque assim quando nos acontece a nós conseguimos reagir. E quando acontece aos outros, nós não estamos dentro da outra pessoa, não podemos reagir, não podemos, vais reagir, não podemos forçar a pessoa a reagir. Aliás, podemos forçar, mas se ela não quiser, não vai reagir. Em 2014 tive uma recidiva e aí foi um pouco mais complicado. Porquê? Porque ouvia-se falar das metástases e as metástases tens metástases, vais morrer, porque não há cura e vais morrer. Então quando eu tive a minha primeira metástase, só tinha uma, eu fui ao médico e eu já tinha lido na Google, não é? Porque a única informação que eu tinha era a Google, que metástases, 3 meses de vida. Então, quando eu cheguei ao médico, disse assim, olha, diga-me a verdade, eu tenho uma metástase óssea, ainda por cima nos ossos, são 3 meses de vida. E ela logo disse assim, não, claro que não, ainda por cima de metástase óssea é completamente diferente. Se tivesse metástase no fígado, ou metástase no pulmão ou na cabeça, seria diferente. Mas uma metástase óssea não. É muita falta de informação. Muita falta de informação. Tanta falta de informação que quando eu tive o cancro a primeira vez, eu tenho na mama direita um fibroadenoma. E quando eu tive, quando foi feita a biópsia na mama esquerda, disseram-me que eu tinha um carcinoma. Para mim, fibroadenoma, carcinoma era a mesma coisa. Ou seja, fiquei super feliz. Isto não é nada. Carcinoma é cancro. E vejam lá a minha falta de informação, porque eu não sabia que carcinoma era cancro. Para mim era um fibroadenoma, qualquer coisa benigno. Não, era uma coisa maligno. Pronto. Então é muita falta de informação. Muita falta de informação. E como ainda por cima tenho um mestrado de matemática pura, não sou propriamente uma analfabeta e não sabia estas coisas, não sabia. E eu acho que muita gente também não sabe estas coisas. Há muita falta de informação, infelizmente. Tornando assim a 2014 tive assim o meu cancro metastático. Tive uma metástase na coluna e aqui também ao nível da clavícula. Tratei, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiquei carequinha. Posso dizer que foi complicado, sim, cortar o cabelo, mas vivi muito bem o fato de ser careca. Aliás, muito bem. Eu adorei ser careca. Adorei a imagem que eu via no espelho, adorava a pessoa que eu via, e isto acho que é muito importante. Temos de continuar a amar-nos a nós próprios, mesmo a nossa imagem ser diferente daquela que nós tínhamos antes. Temos que continuar a nos amar porque é o mais importante. Temos de nos amar com um peito a menos, com cabelo a menos, com sobrancelhas a menos. Temos que continuar a nos amar. As minhas filhas aí já souberam que eu tinha cancro, mas foi tudo muito pacífico. Porquê? Porque realmente eu tinha cancro, estava careca, mas não se sentia a doença lá em casa, não se vivia a doença em casa, porque eu continuava a dar aulas de zumba, continuava a trabalhar, continuava a minha vida normal, a fazer a vida normal lá em casa. Eu não tive assim muitos sintomas de efeitos secundários da quimioterapia. Talvez isto também ajudasse a continuar a ter uma vida completamente normal. Na primeira vez e na segunda vez eu sempre fui aos tratamentos sozinha. Foi uma opção que eu fiz, ir aos tratamentos sozinha, porque acho que não havia necessidade. Eu não precisava de apoio, porque para mim eu ia tratar uma doença.
uma doença. Não ia tratar o cancro, aquele cancro malvado. Não, ia tratar uma doença. Como vamos assim ao médico, vamos tratar uma doença. E então eu achava que não havia necessidade de ter apoio, porque eu não me sentia em baixo. Então fiz uma opção e a opção era ir aos tratamentos sozinha. E fui sempre aos tratamentos sozinha, fiz a quimioterapia sozinha, a radioterapia sozinha, tudo sozinha. E quando me dizem assim, mas tu não precisavas de apoio? Eu disse assim, não precisava de apoio, porque o apoio já o tinha em mim, eu já o tinha em mim. E também acho que muito apoio também pode ser até, se calhar, por vezes até negativo. Porque muito apoio, a gente até acaba por não fazer o que acabíamos de fazer, ou seja, lutar por nós. E então acho que também o facto de não ter apoio nenhum, mas por opção minha, fazia com que eu era obrigada a reagir, obrigada a sorrir, obrigada a lutar, sozinha. E eu acho que isto foi assim mesmo um ponto essencial na minha doença. O apoio familiar é importante. Eu acho que toda a gente gosta de apoio e gosta de se sentir em segurança no seio familiar. O problema, e o grande problema, é que os maridos não estão preparados. Não estão preparados porque não sabem como lidar com a esposa que tem cancro. Porque é difícil. Ela chega cansada dos tratamentos, ela não consegue fazer certas coisas, ela às vezes reage mal, ou seja, não tem a paciência que havia de ter, já não tem a paciência que havia de ter. E muitas vezes isto cria brigas, conflitos, mas porque simplesmente ninguém está preparado para isso, nem a esposa, nem o esposo. Eu acho que havia haver alguma terapia para os homens para poderem lidar com esta situação, porque não é que eles não querem fazer, eles querem fazer, só que não sabem como. De repente a esposa muda, a atitude muda e eles não sabem como é que hão de reagir, porque nunca foram confrontados com esta situação. Eles nunca foram preparados para isso, por isso eles não sabem como lidar com a situação. A culpa não é deles. Eu estou a falar dos maridos, mas também é a mesma coisa com as pessoas que nos veem na rua. Nós estamos incomodados com os olhares da rua, mas nós, se calhar uns anos atrás, antes de nós termos cancro, fazíamos exatamente a mesma coisa. Nós estamos incomodados porque simplesmente agora estamos a sentir na pele o que é que nós antigamente também fazíamos. E não era por mal, ninguém faz isto por mal. Só que as coisas mudam, estamos do lado de fora e depois estamos do lado de dentro. E os maridos nunca tiveram confrontados com esta doença e de repente estão confrontados com a doença e não sabem lidar com isso, não estão preparados para isso. Eu acho que havia haver assim umas sessões de, psicologia ou explicar aos maridos que as mulheres que talvez vão ser assim um pouco menos pacientes, mais nervosas, porque isto acontece quando porque assim, sabemos que temos assim um cancro, não é fácil viver sabendo que nós temos um cancro, que podemos morrer, que pode-se agravar, pode ficar metastático, é difícil. E a culpa não é dos homens, a culpa é dos homens. Há muitos homens que deixam as mulheres, infelizmente, e é verdade, mas porque eu acho que é um acumular de situações que foram mal resolvidas e depois cai tudo. E infelizmente acaba com divórcios. E eu conheço muitas pessoas que infelizmente acabaram divorciando-se dos maridos. Aliás, os maridos divorciando-se das mulheres, porque geralmente é o marido que pede o divórcio e não a esposa. A minha experiência, eu acho que foi uma experiência positiva. Pode ser assim um pouco cómica eu dizer que uma experiência positiva, mas foi uma experiência positiva. Porquê? Porque eu vivi perfeitamente a fase, e estou a viver perfeitamente a fase, porque ainda estou doente, não é? Tenho um cancro metastático, por isso é até o resto da vida. Mas estou a viver perfeitamente esta fase de doença. Eu, para mim, não estou doente. Não estou doente do cancro. Tenho uma doença, estou a ser tratada, uma doença crónica, e vamos viver um dia de cada vez. E eu acho que foi positivo, porquê? Porque se um dia acontecer nas minhas filhas, eu sei que elas vão estar perfeitamente preparadas para isso. Porque elas sabem como é que a mãe reagiu. E eu tenho a certeza que elas vão reagir exatamente da mesma maneira. Porque elas já me disseram várias vezes: "Oh mãe, se um dia eu tiver, eu vou ser forte como tu." Eu acho que está tudo dito. Tanto que aconteceu também há um ano e meio, agora vai fazer 2 anos, aliás, agora para abril, a minha mãe teve cancro aos 75 anos.
E a minha mãe, quando teve cancro, foi exatamente a mesma coisa. Ou seja, foi como se tivesse assim uma doença e ela disse assim, se a minha filha conseguiu, lógico que eu vou também conseguir. Por isso eu acho que foi muito positivo eu ter passado primeiro pela doença, para depois os meus familiares, se vier a acontecer, ou como já aconteceu, também passar de uma forma mais positiva, mais serena. Durante então as minhas sessões de quimio e durante assim o meu tratamento, tive que continuar a trabalhar e é muito difícil continuar a trabalhar porque eu sou professora e ter assim umas turmas, crianças, durante quase o dia todo é muito difícil. É o barulho, é as perguntas, é a atenção que eles nos pedem e uma pessoa que está com cancro e está a fazer tratamento está completamente fragilizada. Ela não consegue dar atenção, não consegue responder a todas as perguntas dos alunos. É muito, muito, muito cansativo, muito cansativo. Mas fiz uma opção, foi continuar a trabalhar porque eu não tinha outra opção. A minha opção porque não tinha outra opção. Tive que continuar a trabalhar por causa disso, para poder pagar a faculdade das minhas filhas, para poder elas continuarem a ter a vida que elas tinham até agora. Se eu deixasse de trabalhar, elas não poderiam continuar a faculdade. Elas teriam de abandonar a faculdade. E isto é que eu não queria. Há muito mais também benefícios, vamos falar assim, benefícios, como nos comboios. Também temos reduções nos comboios. Temos também reduções quando fazemos um empréstimo para comprar uma casa, uma primeira habitação. Também temos assim isenção das taxas moderadoras, mas tudo isso é preciso ter um certificado de incapacidade, tem certos processos que temos de fazer para termos direito a isso. Mas quando nós estamos doentes, só nos vão tratar a nossa doença, não nos vão informar sobre os nossos direitos. E é o que eu estava a dizer, muita falta de informação também a este nível. Em relação à falta de informação, há um apoio que o Estado agora está a dar aos doentes oncológicos, que é o PSI, que entrou em vigor no finais do ano passado, 2017, para os doentes oncológicos, aqueles que têm mais de 60% de incapacidade, que é mais ou menos 260 euros por mês, e esta verba, ninguém sabe que nós podemos requerer esta verba, que podemos requerer esta ajuda. Há muita falta de informação, porque há muita gente com quem eu falo que não sabe da existência deste PSI. Por isso é que eu digo, há muita falta de informação a todos os níveis. Não é só na doença, também é nos apoios que nós temos ou que poderíamos ter, eventualmente ter. Quando assim eu fiquei doente, eu tentei continuar a trabalhar e continuei a trabalhar. E há uma coisa que eu fazia e que eu adorava fazer, era as minhas aulas de Zumba. Eu sou professora de matemática, mas também era professora de Zumba no Lisboa Ginásio Clube. E eu saía das quimioterapias e eu ia dar aula de Zumba. E eu sei que eu chegava lá completamente de rastos, não sabia como é que eu ia dar a aula, mas depois dava a aula e ficava com uma energia enorme, enorme. Era muito gratificante para mim saber que eu consegui dar uma aula de Zumba, não assistir a uma aula de Zumba, dar uma aula de Zumba com toda a energia que eu tinha antes. É muito gratificante. Eu acho que é muito importante continuarmos a trabalhar e sentirmos-nos realizadas, ou seja, ver que estamos doentes, mas continuamos a dar o nosso melhor, a fazer o nosso melhor e não se sente no trabalho. O nosso trabalho é exatamente igual, é muito gratificante, é muito bom para nós porque sabemos que somos doentes, que temos menos capacidade, mas conseguimos superar isso. Torno a dizer, muito gratificante, mesmo muito gratificante. Na escola, nas aulas de matemática, é igual, porque eu não sabia como é que eu ia reagir com tantas crianças, como é que eu ia dar atenção a tantas crianças e correu muito bem, porque eu acho também que as crianças também se sentem um bocadinho. Então, claro que sentem, também vem-me careca, não é? Então eles também são mais calminhos, mas foi muito bom também poder dar uma aula como eu dava as aulas, ou seja, uma aula boa, uma aula que toda a gente percebe, sem stress, sem gritos, uma aula realmente boa. E isto foi também realmente muito gratificante, porque eu achei que com menos capacidade devido aos efeitos secundários do cancro, conseguia ter
na mesma um bom desempenho nas minhas funções. Aquelas coisas que eram boas são realçadas. A pessoa não muda. As nossas qualidades são as mesmas. Os nossos defeitos são os mesmos. Mas as qualidades aumentam. Somos mais tolerantes, mais pacientes. Não ligamos tanto a certas coisas que antigamente ligávamos. O cancro não é tão mau como queremos às vezes pintá-lo, mas também não é bom. Claro que não é bom. Mas há coisas boas no cancro. Ou pelo menos faz sobressair a nossa parte boa que há em nós. Eu em abril de 2017, o meu cancro alastou e eu tinha de ter um tratamento que o Sistema Nacional de Saúde não me permitiu ter. A médica pediu, mas não ia demorar muito tempo. Então só tínhamos uma opção, que era fazer o tratamento no privado. Eu, graças a Deus, tenho um sistema de saúde que me permitiu fazê-lo no privado. Fiz o tratamento no privado, foi muito, muito caro. Se eu não tivesse o sistema de saúde que eu tinha, não poderia ter feito. Infelizmente, não foi eficaz. Fiz o tratamento 3 meses e não foi eficaz. Tivemos de mudar ao final dos 3 meses. Mas se fosse eficaz, como é que seria? Eu não poderia ter feito porque eu não tinha o dinheiro para o fazer. Mas se desse efeitos positivos, uma resposta positiva, e eu não pudesse fazer porque eu não tinha o dinheiro para o fazer? Isto é uma grande pergunta. Porque há muita gente que não tem dinheiro e não tem também um sistema de saúde privado que possa coparticipar estes tratamentos inovadores. Como é que então as pessoas vão ter acesso a estes tratamentos inovadores? Quando no Sistema Nacional de Saúde não são propostos. Ou então temos de esperar muito tempo para ter acesso a estes tratamentos. Eu acho que isto é preciso fazer uma pergunta e refletir na resposta, porque acho que é muito importante. Eu tive outra vez agora, há 2 semanas, também fazer novamente um tratamento e tive de me deslocar ao Porto. Porque simplesmente este tratamento, que é uma radioterapia robotizada, só há um aparelho no país e é no Porto. Eu tive-me de deslocar lá. Deslocar é dinheiro para os transportes, para ficar lá 2 semanas no Porto, são hotéis, é alimentação, isso tudo alguém tem de o pagar, esse alguém sou eu. E eu não tenho ajudas nenhumas. O meu sistema de saúde paga-me as despesas de saúde, mas não paga estas despesas. E como é que eu vou fazer para pagar estas despesas? Temos de ter dinheiro. E a pessoa que não tem dinheiro, como é que faz? Além das despesas de saúde também. Então, eu acho que os tratamentos inovadores são muito bons, mas era preciso que toda a gente tenha acesso a estes tratamentos inovadores. E para ter acesso a estes tratamentos inovadores, há muita coisa que tem de mudar. Muita coisa. E são as ajudas. Temos de disponibilizar estes tratamentos para toda a gente, para todos os doentes oncológicos, não só para quem pode pagar. Porque não está certo.